Olá, pessoal! Estamos começando mais uma temporada do Vozes da B3C e, como já é de prática anual em todas as temporadas, nossa primeira convidada é sempre a recebedora da medalha e esse ano a gente tem a honra de estar aqui com a professora Glória Franco. Ela é professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Ela foi agraciada esse ano com a medalha de mérito acadêmico da B3C, que é a mais alta honraria da Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional. Ela é pesquisadora da UFMG há mais de 2 décadas e teve papel fundamental no fortalecimento da bioinformática no Brasil, com pesquisa pioneira em genomas, transcriptomas de leveduras, essas muito importantes para a microbiologia industrial. Publicou já uma centena de artigos científicos, formou uma dezena de mestres doutores, cultivou amizades e pessoas que gostam muito dela em todos os continentes pelo mundo, e tudo isso focando em consolidar a bioinformática, não só como campo de formação acadêmica, mas como campo de pesquisa. Glória, seja muito bem-vindo ao Vozes da B3C. Olá, Marcelo. Olá, pessoal. Grande prazer em estar com vocês aqui hoje no Vozes da B3C. Foi uma honra muito grande ter recebido essa medalha esse ano. Foi uma experiência única na minha vida e me deixou extremamente feliz, em especial porque a bioinformática, nós ajudamos a criar a bioinformática no Brasil, né? E nós vimos aí ao longo de 2 décadas, pelo menos, trabalhando intensivamente na difusão da bioinformática, seja nas instituições de ensino, na pesquisa, nas empresas. Então é maravilhoso, essa honraria me deixou extremamente feliz com tudo que vem acontecendo. Não, Obrigada. foi muito bacana. E como é que foi o susto quando a gente te chamou para ser... A gente estava num seminário que é chamado Brás Webinars, que é organizado aqui pela nossa pós-graduação, mas é aberto a todo o público. E, na verdade, é organizado pela nossa pós-graduação, juntamente com a pós-graduação da UFRN, de Bioinformática. E aí o Marcelo chegou lá no final e falou, não, então, eu vou anunciar alguma coisa no final. Eu era a chair da sessão, né? Eu falei, nossa, a Andrea Ribeiro que estava apresentando. Você lembra, Marcelo? Eu lembro. A Andrea Ribeiro, da Universidade Federal do Pará. E eu falei, tudo bem, adoro o Marcelo. Marcelo, já conheço o Marcelo há bastante tempo e conheço muito o trabalho dele na B3C. Na verdade, quando eu estava na diretoria, o Marcelo já estava na B3C, né? Então, eu falei, vamos esperar o final, né? Aí mudamos de sala e o Marcelo anunciou o prêmio. Eu falei, meu Deus do céu, assim, realmente foi um choque enorme, eu fiquei muito feliz, mas eu fico muito feliz de ser merecedora desse prêmio. Eu agradeço muito. O mais legal foi os bastidores, assim, porque todo mundo estava sabendo que ia ter aquilo, foi tudo meio armado, só você não sabia. E todo mundo falou assim, nossa, mas não acaba, como é que a gente vai fazer? Aqui vai acabar a gravação, vamos para outra sala, não, vamos ficar aqui. Não, anuncia aqui um pedaço e anuncia um pedaço lá. Mas vai acabar a gravação. Ficou todo mundo desesperado. Não, mas foi sensacional. Na verdade, desde o anúncio até o recebimento da honraria, foi demais no X-Meeting desse ano. Foi em João Pessoa, maravilhoso, assim... não, foi emocionante. E foi bem a cara da B3C, né? Negócio bem descontraído, entre amigos, todo mundo conversando. Super tecnológico, né, Marcelo? Cheio das tecnologias novas. Esse ano também a gente tem umas coisas diferentes pro X-Meet desse ano também. Vai ser... Desse ano não, né? 2026. A gente também tá fazendo umas coisas bem diferentes aí para colocar. Eu acho que essa é a ideia. E só pegando um gancho aqui que você falou, Glória, eu entrei para a diretoria da B3C quando você entrou também. Acho que quando eu fui presidente, né? Quando eu fui presidente. Porque eu tinha entrado como secretária, depois eu passei a vice-presidente, depois a presidente. Você estava vice-presidente, eu entrei, depois sou presidente com o Alan, e desde então eu estou na diretoria aqui da B3C. Maravilhoso. Isso é a continuidade, né, Marcela? A continuidade da sociedade. Extremamente importante. E vem os jovens a se juntar à B3C, a pensar, né,
lógico que a gente é passageiro, né, Marcelo? Mas a gente tem que Aham. pensar na continuidade, né, trazendo gente jovem para participar da organização do X-Meeting, participar da vida da B3C. Então, isso é muito importante para a gente. Isso, essas regionais agora, essas duas novas, né? A regional Nordeste e a Sudeste, é tudo gente nova que tá entrando com gás, querendo fazer. Você vai ver como que isso vai Aham, crescer bastante, né? E Glória, na sua isso, maravilhoso. apresentação lá na medalha, uma coisa que chamou a atenção não só minha, mas de todo mundo, foi a importância que você deu à sua base. Você falou das suas professoras. Como que é a sua trajetória? Assim, faz um resumo, porque é muito bonito. Ah, Aquela sua obrigada. apresentação, eu acho que é muito mais valiosa, né, para os alunos, para todo mundo. A gente estava conversando exatamente sobre isso. Hoje o pessoal é muito imediatista. Acha que eu sentei na cadeira, eu sou alguma coisa, né? Então tem uma base, né? É, Como é que você acha disso? Como é que foi sua trajetória até aqui? tá. Olha, Marcelo, foi muito bom ter apresentado, né, e agradecido esse prêmio, porque a gente revive um pouco da nossa trajetória. Eu, desde pequena, eu sempre fui muito curiosa. Na verdade, eu queria ser professora quando eu era criança, interessante, né? E eu sempre falo, se você quer muito alguma coisa, isso vai acontecer, porque você coloca todas as suas energias em obter, né, chegar naquele momento que você quer. Então, toda a minha trajetória, quando eu apresento, parece que foi linear. Na verdade, não, mas foi alguma coisa que eu queria muito e a gente faz acontecer. Então, depois, quando eu estava no ensino médio, eu tive um professor de biologia, na oitava série, naquela época, eu tinha 14 anos, que me apresentou a genética mendeliana e etc. Eu falei, nossa, eu achei legal isso demais. Eu fui conversar com ele, falei assim, mas o que a gente tem que fazer para trabalhar com isso? Ele falou, biologia. Então, com 14 anos, eu decidi que eu queria fazer biologia e que eu queria trabalhar com genética. É lógico que não existia a bioinformática, né, e nem a genômica, mas eu decidi que eu queria ser geneticista naquele momento. E quando eu entrei na biologia, na UFMG, eu já sabia o que eu queria. Eu queria trabalhar com isso, com a parte molecular. Foi aí que eu conheci a bioquímica. A gente tinha disciplina no segundo, tem ainda, né? A disciplina no segundo semestre. E eu me encantei pela parte molecular, pelas moléculas, né? E depois eu tive biologia molecular com o professor Sérgio Pena, que foi meu orientador de doutorado. Então, durante toda essa trajetória da graduação, eu moldei o meu currículo para trabalhar com a parte molecular, né? Então, na microbiologia, eu trabalhei com microbiologia no meu TCC, no meu trabalho de conclusão de curso, e eu trabalho até hoje com as leveduras. Desde aquele momento eu já comecei a trabalhar com leveduras, trabalho com um colaborador até hoje, que é o professor Carlos Rosa, da microbiologia, que é o coordenador de INCT Leveduras. Imagina, né? É uma trajetória de longa vida. E aí depois eu fui fazer o mestrado na bioquímica e o doutorado na bioquímica. E meu orientador de mestrado foi virologista, então eu tive um contato enorme com a parte de vírus, trabalho até hoje com vírus. E no doutorado é que surgiu mesmo essa história de trabalhar com genômica, transcriptômica, que naquela época não se chamava assim, chamava descoberta de genes utilizando estratégia de sequenciamento de cDNA, que eram as etiquetas de sequências expressas, né, o Aham. ISTs naquela época. Quando eu fui trabalhar com o professor Sérgio Pena, tinha acabado de começar as iniciativas do genoma humano. E ele organizou em Caxambu, ele era presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, e ele organizou um congresso chamado Congresso Sul-Norte do Projeto Genoma. E trouxe gente do mais alto escalão do Projeto Genoma para falar para a gente aqui. E a ideia era, o Brasil não pode perder a oportunidade de contribuir também no genoma humano. O professor Sérgio Pena foi, inclusive, um dos organizadores e pesquisadores envolvidos no genoma humano através da HUGO, a Human Genome Genome Organization. Organization, e ele foi presidente da Latino-Americana, sabe? Então, ele sempre trabalhou com o genoma humano. E aí a gente decidiu que nada melhor do que trabalhar com um organismo genuinamente brasileiro, que é o parasita causador da esquistossomose.
o Schistosoma Mansoni. Então, meu doutorado foi com o Schistosoma Mansoni e eu fui trabalhar nada mais, nada menos com o Craig Venter, que era, na época, o grande pesquisador que desenvolveu a estratégia das ESTs. E foi para os Estados Unidos, ele estava criando um instituto, que era o The Institute for Genomic Research. Eu cheguei lá justamente quando estavam abrindo o instituto, para trabalhar com sequenciamento dessas etiquetas a partir de bibliotecas de cDNA. E a gente chamou isso de Projeto de Descoberta Gênica em Schistosoma Mansoni. E foi lá que eu aprendi a trabalhar com ferramentas de bioinformática, que a gente nem chamava desse jeito. Então, o BLAST, anotação, tudo isso foi BLAST lá por nos e-mail. Estados Unidos. BLAST por e-mail, né? Porque aí quando eu voltei porque eles tinham... a gente trabalhava numa cidade vizinha ao NIH e tinha uma linha direta com o NIH. Então, não era por e-mail. Mas quando eu voltei para o Brasil, não tinha como fazer, não tinha nem internet no meu instituto, um horror. Aí eu tinha que cruzar o campus da UFMG para ir no Instituto de Ciências Exatas, que era o único lugar que tinha uma internet ativa. Para conseguir mandar. Para conseguir mandar a sequência. Não era nem por discada, né? Não, para fazer por e-mail. E eu só podia fazer isso levando um disquete, olha que horror, aquele 1,44, né? O povo nem sabe mais o que é isso, né? Eu punha as minhas sequências lá. Nosso foi o primeiro sequenciador automático de DNA da América Latina, que o professor Sérgio Pena adquiriu com o projeto da FAPEMIG, né? Para a gente conseguir fazer sequências. E aí a gente fazia isso, eu levava o disquete, chegava lá, passava por FTP para os terminais e mandava por e-mail. Eu dava para fazer 3 blasts por vez, senão entupia minha mailbox. E eu não cabia, não dava tempo. Não cabia, eu tinha que voltar no dia seguinte para pegar o resultado. Então, isso foi os primórdios da bioinformática no Brasil. Primeiro que eu era um ET, ninguém sabia o que eu fazia, ninguém entendia nada. Que blast, o que é isso? Um algoritmo heurístico? Ninguém sabia nada. Eu lembro que eu perguntei para minha irmã da estatística, falei, o que é heurístico? Um algoritmo heurístico. É um pesquisador novo, esse rapaz chamado Heurística? São 2 autores, né? Heurístico e Booleano. São 2 autores que... Aí eu descobri que tinha gente que já trabalhava com isso no Brasil. Um dos pesquisadores era o Dr. Windegrave, da Fiocruz, que inclusive fazia treinamentos em bioinformática tinha junto da OMS, né? E esse projeto virou um projeto também da OMS de parasitos, que a OMS foi muito importante nisso, porque eles davam o que eles chamavam de seed money, que é um dinheiro semente, né? Para a gente poder trabalhar juntos. Eu acabei me envolvendo também no projeto do Trypanosoma cruzi, genoma do Trypanosoma cruzi. Então, aí eu conheci o Windegrave, conheci outras pessoas, até que a minha tese defendida em 1996 era a descoberta gênica em Schistosoma Mansoni. E só daí veio a ideia de criar a bioinformática, e isso devo muito à CAPES. A CAPES lançou um edital em 2001 que chamava Biomicro, que era Bioinformática e Microeletrônica. Queria criar projetos, pós-graduações, doutorados em Bioinformática e Microeletrônica. Isso 2001, gente, que é quando terminou o primeiro rascunho do genoma humano. Você vê como é que o Brasil estava à frente. Ao mesmo tempo, o CNPq lançou o projeto de genoma de uma bactéria, que era a Chromobacterium violaceum. E aí é que foi se organizando uma rede de bioinformática e genômica no Brasil, graças a esses projetos do CNPq e da FAPESP. Na época, aí também tinha o projeto daquela bactéria causadora do amarelinho, né? Xylella fastidiosa. E o coordenador do projeto da FAPESP tinha sido meu co-orientador de tese, que foi o Andrew Simpson, trabalhando com Schistosoma Mansoni. Então, a gente mais ou menos cresceu junto, e aí que eu conheci a Ana Teresa Vasconcelos, que era responsável pela bioinformática do Projeto Genoma Nacional do CNPq da Chromobacterium violaceum. Que também é medalhista. Que é medalhista, foi medalhista em 2024, minha foi grande medalhista amiga. B3C. E foi a primeira presidente da B3C. Como isso fervilhou naquela época? A gente criou esses projetos genomas nacionais,
O meu grupo, junto com o professor Sérgio Pena, era um dos pontos, né, de sequenciamento. O CNPq nos deu sequenciadores de DNA, distribuídos 25 sequenciadores pelo Brasil inteiro. E aí eram sequenciadores capilares. O que a gente tinha antes no meu doutorado era o sequenciador de gel, que era tinha um throughput bem menor. Então, os sequenciadores de capilar eram muito melhores, né? E a gente gerava o Brasil inteiro gerando resultados de sequenciamento, sequências, o núcleo da bioinformática lá no LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, responsável pela montagem e anotação desses genomas. E a gente tinha reuniões muito legais, que eram reuniões de anotação. Tá? Cada um... Não sei se você chegou a participar disso, Marcelo. Eu participei no início, quando a gente estava fazendo o curso aqui na Unicamp. Eu estava no mestrado, no doutorado, que foi quando eu fui para a LNCC, fazer o curso da LNCC. Isso. E foi quando eu comecei essa parte de anotação mesmo. Isso, a gente Participei de muita reunião de anotação. Que o Andrew Simpson chamava de Jamboree. Era uma festa de anotação, entendeu? Então a gente ficava uma semana no LNCC, tem várias fotos sobre isso, anotando, né? Fazendo anotação dos genes. Ao mesmo tempo, a FAPEMIG também criou um projeto de descoberta gênica em Schistosoma mansoni, impulsionado pelos grupos que já tinham aqui do Projeto Genoma Nacional. E aí a FAPEMIG ampliou um pouco para o estado de Minas Gerais, comprou vários sequenciadores e ficou a bioinformática sob responsabilidade do Guilherme Oliveira, né, que também foi presidente da B3C. Então a gente reforçou ainda mais isso. E a CAPES, em 2001, criou esse edital, como eu havia dito, Biomicro, e 2 cursos de bioinformática doutorado foram criados no Brasil, o da UFMG e o da USP. Foram os 2 primeiros cursos de bioinformática, porque a Ana Tereza ela já dava cursos lá, mas no nível de especialização, não de pós-graduação. Isso. E que muitos alunos que fizeram os cursos de especialização no LNCC vieram fazer a pós-graduação ou na USP ou na UFMG. Então, o nosso curso, como o edital foi no final de 2001, 2002 foram os julgamentos e o início. A USP começou no segundo semestre de 2002 e a gente começou no primeiro semestre de 2003. Ou seja, nós temos 22 anos da bioinformática na UFMG e na USP. Né? Então, foram cursos pioneiros que formaram inúmeros pesquisadores que hoje trabalham com bioinformática, espalhados pelo Brasil, espalhados pelo mundo. O que aconteceu na minha trajetória? Eu nasci com a bioinformática. Assim, nasci na ciência, né, com a bioinformática. Tanto é que meu doutorado não chamava bioinformática, mas eu fazia bioinformática, né? Eu fazia análise de sequência, montagem, assembly, montagem de cDNA completo. Inclusive tive publicação sobre isso naquela época, antes de surgir essas pós-graduações. Então eu fico muito feliz demais, sabe, de ter participado de toda essa trajetória. Como diz um colega meu, eu sou a memória viva da bioinformática. Engraçadíssimo. Mas eu diria que você é a Wikipedia da bioinformática. É a Wikipedia. Eu, Ana Tereza, o Indegrave, o Alan Durham também, que eu naquela época não conhecia ele, eu vim conhecer no X-Meeting, nos primeiros X-Meetings. E a gente já trabalhava com isso, com iniciativas um pouco diferentes, mas acabou se juntando a isso aí. O primeiro X-Meeting foi em 2005, organizado por não mais, não menos do que Ana Tereza Vasconcelos. Quem veio dar a palestra de abertura? O pesquisador que desenvolveu o BLAST, o Altio. Foi o meu primeiro X-Meeting, Água de Lindóia. Água de Lindóia. Foi Lindóia. Foi meu primeiro... Não, que Água de Lindóia? Caxambu, Marcelo. Caxambu. Os congressos todos eram em Caxambu. Era tudo Caxambu ali. Ficamos lá, foi meu primeiro X-Meeting. Isso, e o Miguel... Tava ele, tava mais um, era o... Acho que era o Richard Roberts, não foi? Que era um prêmio Nobel que tinha vindo também. Nossa, agora não lembro. Me fugiu. Miguel não vai lembro saber, o nome Ana Tereza dele. também. Eu não lembro. Eu tava no comitê científico e a Ana Tereza na organização junto com o Miguel Ortega, que também foi um dos criadores da bioinformática no Brasil e aqui na UFMG. Né? Ele é o coordenador do Brasil Webinar. Para mim foi ontem, Marcelo.
É engraçado você Pois pensar, é, isso foi ontem. é engraçado, né? Porque a gente tava vendo na MP3C montando umas coisas da história e tinha uma foto do Icobe Cobe. Tava Que eu eu de não costas assim, participei, eu gente, não eu não participei do lembrava Cobre disso. Cobre, Eu não lembrava de ter ido no, no Cobre num Cobre. congresso de bioinformática, mas eu lembrava de ir lá. Lembrava que lá depois teve a FESB, que tava todo mundo querendo saber na FESB, nossa, o que é esse ramo novo que tá aparecendo agora aí, né? Colocando. Mas você faz, põe tudo no computador e faz as coisas. Aham. Então, É, 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 é legal essa conversa, Glória, de história, aham. porque o pessoal hoje em dia fica muito com medo de se achar bioinformata. As pessoas, não trabalho com bioinformática, não. Eu só faço análise, monto genoma, faço todos esses algoritmos aqui, mas eu não trabalho com bioinfo. Eu É não o medo da trabalho. tela preta, o medo da tela preta. É, eu acho interessante isso. Teve um congresso que eu fui agora que não era de bioinfo, mas assim, 80% do trabalho, dos trabalhos que estavam apresentados, eram trabalhos que claramente cabiam dentro do X-Meeting perfeitamente. E eu conversando com o pessoal, tinha uns alunos que via e falavam assim, poxa, professor, ninguém vem falar comigo aqui. Eu falei assim, mas também você vai trazer para um negócio médico. Você me traz esse monte de algoritmo, esse monte de coisa. Ah, mas é a parte médica. Eu falei assim, mas se tirar a parte de computador, o seu trabalho vira um trabalho médico? Ela falou, não. Então, o seu trabalho é um trabalho de bioinformática. É É, interessante esse reconhecimento, né? Que o pessoal não tem é, ainda, não consegue entender, é, né? é É, porque nós temos, por exemplo, eu sou do programa de bioinformática da UFMG, fui coordenadora por dois momentos do programa, participo do colegiado, sou orientadora do programa, mas eu também sou orientadora no outro programa, que é o programa de bioquímica e bioquímica, imunologia e biologia molecular, que me formou, tá? E esse programa, eu tenho meus alunos lá que também fazem bioinformática, entendeu? Então, é, assim, quando eu falo, eu sou orientador da bioinformática, são em 2 programas. Eu poderia estar no programa de genética também fazendo fazendo bioinformática, né? bioinformática. Então, não É, a- necessariamente a pessoa tem que estar no programa de bioinformática para fazer bioinformática. aqui, eu participei da parte de repositório de dados, proteção de dados. Eu faço parte de um comitê aqui no Unicamp. E fui dar uma palestra na artes, mais especificamente na dança. Eu falei assim, meu Então, Deus do céu, o que um biólogo trabalho com bioinfo, ciência de dados, vou fazer na dança? Gente, foi uma das experiências mais legais, Glória. Porque imagino, Marcelo. é um ramo completamente diferente, mas a discussão, eu encaixava toda aquela discussão de passo, de dança, ritmo, não sei o quê, tudo aquilo em ciência de dados, em análise de expressão, em análise de Ah, padrões, tudo ali dentro, e assim a gente conversando sobre programação, como que utilizava, reconhecimento dos padrões. É engraçado. A gente às vezes não tem ideia do papel da informática no desenvolvimento científico e tecnológico que a gente teve no Brasil. com certeza, A Marcelo, gente com lembra certeza. muito, a gente lembra muito do projeto Genoma. Nossa, o projeto Genoma impulsionou, tal, tal. Qual que era a base do projeto Genoma? Quem estava ali por trás colocando tudo É, isso? Porque existia é. toda a parte de maquinário, toda a parte bioquímica, que sem a parte de computação não Uhum, funcionava. Ou seja, sem a uhum. bioinformática, aqueles projetos não existiriam. Com certeza. É. Então, É interessante, me lembro o começo do nosso curso aqui, que tinha o pessoal da biologia e o pessoal da computação. Só que ninguém tinha formação em bioinformática, né? Assim, eu nunca fiz uma disciplina de programação, sabe? Então, eu fazia Blast, entendia e tal, mas eu não programava, sabe? Assim, e aí, o que acontecia? O povo da computação não entendia o que a gente falava e a gente não entendia o que eles falavam. Sabe? A gente foi muito ousado naquela época, né? E aí, que hoje em dia, eu considero que a gente fala a mesma língua, sabe? É muito legal é muito hoje legal. você conversar com o pessoal da computação, eles entenderem o que você está falando e a gente entender o que o pessoal fala, sabe? Então, assim, é muito interessante ver a evolução da bioinformática. Hoje eu estava num evento do Nanosec da Enterprise Brasil, que é representante da Nanopor no Brasil, chamava Nanosec Day. Então, o que eles estavam falando era justamente isso, das pessoas também
falarem a mesma língua, da importância dos bioinformatas na empresa. Foi muito legal isso hoje de manhã. Não, eu acho essa parte de empresa, eu acho fantástica, Glória. A gente já conversou sobre isso, a gente não consegue manter ninguém nos laboratórios, porque as empresas vêm e coletam os alunos, né, levam os alunos. É o nosso papel como educador, como pesquisador numa universidade, mas como mudou, né, nesses últimos 5, 6 anos, como as empresas estão dando... Ainda bem. Ainda bem que ele mudou, porque como as empresas agora veem a bioinformática, como as empresas agora têm núcleos de bioinformática dentro da empresa. E parece que elas perderam um pouco esse medo de ir atrás da universidade para perguntar, eu não sei fazer. Você tem alguém que saiba fazer para a gente tentar organizar alguma coisa? Eu acho que isso, eu acho legal. Lembra do nosso X-Meeting lá em Curitiba, que teve o Ideaton? Eu fui em todos. Então, lembra do Ideaton que fez com o Sebrae? Aquilo foi muito interessante porque as empresas, elas não sabiam que elas queriam bioinformática. Elas tinham uma ideia do que elas queriam, mas elas não tinham ideia de que aquilo era a bioinformática que elas estavam querendo. Certamente. E depois do Ideaton, as empresas que estavam lá começaram a procurar a gente e falar assim, puxa, tem mais gente aí pra vocês indicarem? Porque agora tem um projeto assim, então começou a se descobrir a bioinformática, né? E eu acho que agora, Glória, tá tendo uma segunda leva da necessidade da bioinformática, que é, primeiro, o boom da IA que apareceu de tudo quanto é jeito agora, tentando invadir o nosso dia a dia. A gente não ficou fora na análise de dados, a gente não ficou fora disso. As empresas e as pessoas estão começando a descobrir que elas conseguem fazer mais coisas nos trabalhos delas. E cada vez mais, uma frase que você falou, a gente precisa saber conversar agora. A gente precisa saber conversar não só com o pessoal da computação, eu preciso agora conversar com os engenheiros de IA, eu preciso conversar com o engenheiro de hardware. Então eu acho que está tendo essa nova acomodação da bioinfo, né? Sim. Acho que a gente vai ver mais gente se chamando de bioinformata agora. De bioinformatas, né? Eu acho que... Vou falar uma coisa, um desafio. Quem vai no congresso do X-Meeting da B3C é a bioinformata, não é? Exato. Não necessariamente. Os meninos que estão lá apresentando... Pode não chegar a bioinformata. Pode não chegar a bioinformata, mas sai bioinformata de lá. Sai bioinformata, com certeza. Você está apresentando trabalho, no congresso de bioinformata, você é bioinformata. Exatamente. E eu acho que tem que ficar claro para os meninos, ser bioinformata não é o cara que fica desenvolvendo só os softwares, entendeu? Não. É saber o bom uso do software dentro da sua pergunta biológica. Então nós temos espaço para todo mundo, temos espaço para os desenvolvedores, que são super importantes, e temos espaço para as pessoas que utilizam para melhor caracterizar os seus dados, para compreensão melhor dos seus dados. Então, assim, esses caras, interessante assim que eu vejo gente que vem de um background de computação nem sempre vira desenvolvedor, ou gente que vem do background da biologia às vezes se torna desenvolvedor de software. Exatamente. É muito legal Exatamente, isso. Assim, a gente tem exemplos na B3C, no Brasil todo, de excelentes programadores que são biólogos. Dentistas são excelentes. E a gente tem alunos aqui mesmo, tem um engenheiro da computação que é excelente, é um excelente biólogo. Perfeito, né? Conheci vários. Vários ao contrário também, biólogos que se tornaram desenvolvedores, assim. Voltando à parte das empresas, né? As empresas, elas querem o perfil que saiba mexer. Elas não querem o biólogo, elas não querem o computeiro, elas não querem o estatístico. Elas querem aquela pessoa... Elas querem o bioinformata. Aquela pessoa que cruza de um lado para o outro, né? E é legal, né, Glória? A gente que é mais da antiga, assim, já tem um chão andando aí na bioinformática já há mais de 5 anos, né? Vamos colocar assim, né? Para não... Há mais de 5 anos que a gente trabalha com bioinfo.
a gente vê, né, como cresceu isso, É, como é legal a gente ver, né? é. A- Não, e assim, você vê que tem várias iniciativas de startups. Startups para análise de dados, seja de sequenciamento, seja de diversos tipos de dados. Isso é muito importante, sabe? Porque, infelizmente, a academia não vai absorver todo o pessoal. Então, a gente tem muitas universidades, excelentes institutos de pesquisa, mas que a quantidade de gente que está sendo formada não vai ser absorvida nesse mercado. Então, o grande mercado que tem que desenvolver para absorver mais esse pessoal são as empresas, né? Então, eu acho que eu acho muito legal quando os alunos estão pensando sobre isso, né, na parte de inovação, de tecnologias, novas tecnologias. Eu acho que é por aí, né? A gente tem que, inclusive, dar nas nossas pós-graduações, a gente tem tentado fazer isso na UFMG, disciplinas de inovação tecnológica, de transferência de conhecimento, de criação de startups. Tudo isso a gente está tentando, apesar de não ser a nossa área, né? Até difícil, porque eu nunca fui para o mercado de trabalho, eu sempre fui acadêmica, mas a gente vê a importância disso. E os meninos estão com o gás todo, né? Sendo formados agora, precisam pensar nessas novas soluções para os problemas. E é claro que sempre podem contar com o apoio da academia, mas eu acho que a gente tem que incentivar esse pessoal a criar cada vez mais novas empresas para soluções importantes, soluções do Brasil, soluções para o mundo, né, usando a bioinformática. Eu acho que tem ex-alunos que trabalham em empresa. Essa rede de Inova, né, de inovação que está tendo, a FINEP está entrando muito em cima disso. FINEP, exatamente. Então, isso é legal. Bom, Glória, vamos fazer um break de 4 segundinhos aqui, rápido, e a gente volta depois do break aqui. Vamos falar sobre voltar à carreira, comentar um pouco sobre desafios, que a gente está falando da parte bonita, está tudo funcionando, falar um pouco dos desafios. Pessoal, voltamos em 5 segundinhos. Vamos lá, Glória. O papo tá bom aqui, mas todo mundo a gente já comentou sobre isso, né? Que você chegou a medalha de mérito da B3C foi só... eu só entrei na bioquímica, cheguei aqui, fiz um projeto, publiquei, fiz um blast por e-mail, tá tudo bem, foi tudo tranquilo. Estresse zero, foi tudo bem, né? Naquela época, como não existia o nome bioinformática, não existia também o nome de burnout, né? Não, burnout não existia. Mas a gente conhecia ele, era um amigo nosso. Burnout sempre foi um amigo nosso da pós-graduação. Conta aí, Glória, que teve de desafio? O que você achou que foi mais desafiador na sua carreira, assim, para chegar? O que você acha aqui? Tudo é desafiador, tudo é desafiador. Quer dizer, carreira de pesquisa são para os resilientes, sabe? Por quê? Eu sempre falo com os meus alunos, gente, 80% dos resultados que a gente gera, a gente não aproveita. Mas a gente é tão doido que com 20% a gente está feliz demais, entendeu? Fica feliz da vida. É inacreditável. Se 20% funcionar, a gente está muito feliz. Então, não, 20% é muito bom, assim, né? Muito bom, tá doido, os 20% do aproveitável, né, do tudo que você faz. Então, o que a gente precisa ter é a compreensão de que a gente vai cair muitas vezes e a gente vai ter que levantar. Então, a gente precisa da resiliência, tá? Em todos os sentidos. Você vai fazer pós-graduação, não sei se você passou por isso na sua pós-graduação, Marcelo, mas é aquele desespero. Você tem uma determinada data, você tem que defender, seu projeto tem que dar certo, você tem que publicar. Então, assim, é o burnout, né? É a corrida atrás do que vai dar certo, do que é publicável, do que né, eu tenho que defender em 4 anos o meu doutorado. Então, é sempre muito estressante toda essa vida aí. Aí depois você fala assim, não, acabou o doutorado, acabou agora o estresse. Que nada, vem os outros estresses, né? Você entra numa instituição de ensino e pesquisa, né? Numa universidade
você tem que provar que você é bom o tempo inteiro. Então, você tem que ganhar projeto, você tem que ter aluno, você tem que publicar, e você só progride na carreira se você conseguir passar esses marcos aí, se você tiver aluno, se você publicar, se você ganhar projeto, se você der aula, se você se envolver com extensão. Tudo isso faz parte do currículo do professor pesquisador em universidade de ensino superior. Só. E dando certo só 20%. E aí você vai competir com um colega lá que também é de excelência, sabe? Para ganhar a sua verba para fazer seu trabalho. Então, eu acho que uma das coisas mais difíceis na nossa carreira de cientista é ganhar dinheiro para seguir em frente. Então, isso aí é duro, porque assim, como é que você vira para os seus alunos? Pois é, né, gente? A gente não ganhou o projeto, não temos dinheiro, não temos bolsa, não temos... Isso é muito triste, Marcelo. Eu acho que, assim, a vontade a gente tem, a gente é animado, a gente quer fazer, O problema é como que a gente vai permitir que isso aconteça com o mínimo de verba, tá? E a competição é cada vez maior, o que é bom em termos da ciência brasileira, tá? Mas é muito estressante para o pesquisador. Mas é uma coisa que eu vi na bioinformática e que eu fico muito feliz, é que são tantos dados que são gerados no mundo inteiro, é possível trabalhar com dado público. Eu trabalho muito com dado público. E aí, nem sempre você precisa ter a verba para fazer o experimento de bancada. Você pode integrar vários dados públicos e tirar conhecimento que muitas vezes foi pouco visualizado ou pouco trabalhado pelos grupos que geraram aqueles dados. Eu lembro no ano passado, no Congresso de Genética, o pesquisador que abriu o Congresso de Genética, ele foi um dos presidentes ou estava envolvido, né, na coordenação de um grande projeto de descoberta, que é o ENCODE, sobre regiões do genoma humano, tá? E ele estava no Japão, no Riken, foi um dos organizadores disso lá. E ele ficou impressionado no Brasil que com pouco dinheiro, mas usando dados públicos, a gente podia conseguir coisas muito interessantes em termos de respostas a perguntas que o mundo inteiro faz. E ele falou, o que eu vejo, por exemplo, ele trabalhou muitos anos no Japão, ele é italiano, ele falou assim, quando você tem muito dinheiro, você gera muitos dados. E quando você gera muitos dados, muitas vezes você não tem tempo e nem condição de avaliar tudo, mas você deposita os dados. Então, sempre tem outros grupos que vão se beneficiar dos dados que você depositou, mas que você não explorou ao máximo. Então, ele ficou impressionado no Brasil, o doutor chama Piero Carnici, como que a gente consegue extrair um número muito grande de informações e dados usando pouco dinheiro. E eu falei, isso é a coisa do brasileiro, né? Então, se vira nos 30. A gente literalmente se vira nos 30. Então, assim, eu acho muito legal da bioinformática isso, Marcelo. Não estou falando que eu não preciso de dinheiro para trabalhar. Claro que sim, entendeu? Mas eu consigo fazer boa ciência mesmo sem ter ganhado uma verba de um projeto universal e etc. E outra coisa que eu faço bastante é colaborar. Eu colaboro com muitos grupos de pesquisa. Então, nem sempre sou eu que estou na frente do grant, mas eu estou lá participando do grupo. Um exemplo é o INCT Leveduras. Eu sou coordenadora do grupo das ômicas, que é um dos núcleos do INCT, mas eu não sou coordenadora do INCT. Estou felicíssima desse jeito. Eu tenho a minha possibilidade, o meu grant para sequenciamento, tenho bolsas. Então, assim, a gente trabalha super bem assim. Então, é importante você também estar ciente que na bioinformática você consegue colaborar. Isso é muito legal, você consegue colaborar com diferentes grupos, até com diferentes assuntos. Se vocês forem ver o meu currículo, tem coisas assim de vírus a eucarioto, né? Passando por procarioto, leveduras, eucariotos como leveduras e etc. Por quê? Porque o meu grande interesse é a expressão gênica. De vírus a eucarioto superior, você trabalha com expressão gênica, né? Eu brinco com os alunos, se pedra tivesse DNA, a gente fazia genoma de pedra.
Com Dentro certeza, eu dela estava ia ser a lá. mesma técnica, ia ser a mesma É, técnica, ia ser o mesmo dado. Não, é, isso é muito bacana, né? E outra coisa é o como que a Bioinfo e esse trabalho contribui para a inovação científica, com né? certeza. Vou dar um Você mesmo, exemplo, né? você tem Posso dar um vários exemplo? exemplos das suas coisas que É, você trabalha que é, como traz, né, isso? Então, olha só, dentro do INCT Leveduras, que é um dos projetos que eu tenho, não só trabalho com levedura não, viu gente? Eu trabalho com humano, camundongo, vírus, interação vírus hospedeiro e bactéria resistente a antibiótico, testo novos fármacos, tá? Mas dentro do INCT Leveduras, a gente tem uma coleção de 40 mil leveduras diferentes aqui, coordenada pelo professor Carlos Rosa, e são leveduras da nossa biodiversidade, que foram isoladas de diferentes biomas no Brasil. E aí você vê, fala, quantas possibilidades nós temos com essas leveduras. Tem leveduras que produzem, por exemplo, etanol de segunda geração, perdão, que são importantes na indústria. Tem outras que produzem pigmentos, como carotenoides. Tem outras que são resistentes a estresses de frio, por exemplo. Tem outras que estão envolvidas com produção de lipídios e, portanto, são importantes como fonte alimentar. Tem outras que são promotoras de crescimento vegetal, então produzem auxinas, sabe? Então, olha, um mundo pouco explorado. E aí, o professor Carlos Rosa tem contato com empresas que estão interessadas nos produtos dessas leveduras. Então, a gente quer compreender o genoma delas para ver todas as possibilidades, as potencialidades que elas têm pelos seus genomas, para poder aprimorar, por exemplo, produzir mais um pigmento, produzir mais um hormônio de planta, sabe? Então, e até mesmo para alimentação humana, que são essas produtoras de lipídio. Isso é sensacional. E isso a gente consegue usando as leveduras nossas daqui. A gente não tem que comprar leveduras em empresas internacionais e trazer para o Brasil. A gente tem aqui. Então isso é sensacional. Isso só é possível conhecer profundamente esses organismos quando você sequencia o genoma deles. Então a ideia nossa vamos sequenciar ao máximo que conseguirmos, né? Leveduras dentro dessa coleção com interesse biotecnológico. Não é só produção de cerveja, de vinho, de cachaça ou de etanol de segunda geração, mas também outros tipos de abordagens para pesquisa com animais ou mesmo leveduras relacionadas a surtos hospitalares de leveduras resistentes aos antifúngicos. Também tem todo um braço do INCT preocupado com a saúde humana e a saúde animal. Sabe? Então, isso é sensacional. Não, isso é muito bacana. E essas pequenas cepas que se identificam, tem muita coisa que a gente não sabe o que é. Nós estamos descrevendo um gênero novo, Marcelo. Tem gênero novo sendo descrito. Não é espécie, é gênero. E é interessante que a sementinha que está ali atrás é exatamente o que te trouxe na ciência, né, Glória? É essa vontade de buscar, entender o que tem, como você falou lá no início, né? É a molécula que está lá dentro, não é só o organismo. Uma inspiração mesmo, assim, para a meninada que está chegando aí, para nós que já temos aí uma quilometragem rodada na ciência, já é uma inspiração. Ver o seu trabalho, ver como que você faz, já é uma grande inspiração. E ver você contar assim, que você conta do jeito tão simples. Você fala assim, não, nós estamos mexendo, é tão fácil, a gente fez isso. É a característica da pessoa que fala o que gosta, né? Isso é interessante. É aquela história de dar aula, né? Você dá aula de um assunto que você não gosta. Você pode gostar de dar aula, mas sabe assim que você vai... Nossa, você tem que estudar. Na hora que você vai dar aula, você não lembra por que você colocou aquilo ali na aula. Mas se é um negócio que você gosta, que você sente prazer em estar aquilo ali, você não precisa nem de slide, você consegue fazer. E é a sensação que eu tenho conversando com você, Glória. É tão simples, assim, é tão gostoso ouvir você falar dessas inovações, tudo isso de um jeito tão carinhoso, tão simples, que é muito bacana, né? Não, e outra característica que eu sei que você tem, assim, que todos os seus alunos que estão ouvindo aqui agora comentam, que é esse lado mãezona de tocar o laboratório. A gente sabe...
Eu né? meio que eu me intrometo na vida das pessoas virando mãe delas. É impressionante, mas eu não consigo. Sabe? Todo mundo Mas fala assim, não, tem que ter um contato profissional. Não é comigo, não. Não sei se as pessoas não faz sabem, mas parte. o meu É, apelido é Chefa. Mas Chefa, depois, o povo tô falando gente que já tá quilômetros rodados aí. Eu poderia ter sido orientadora do Marcelo, tá, gente? Então aí o povo verdade. me chama de Chefa até hoje, é engraçadíssimo. Chefa. Aí eu acho tão fofo, Marcelo. Eu acho assim muito fofo ser chamado de Chefa. Vou só mostrar É, para vocês aqui o meu arquivo aqui, tá vendo? De presentes que eu ganho dos meninos, que tem a é. ver com o que eu faço. Vou pegar só um para vocês verem aqui, um minutinho. Olha o Gente, Darwin. fantástico, Olha Darwin. o Darwin que eu ganhei de presente. Isso aqui, gente, não tem preço, né? Não, olha que coisa mais fofa. Existe uma iniciativa que é o Darwin Day. Um dos coordenadores é o Sávio Farias e o Fabrício Santos, aqui da UFMG, e eles organizam anualmente o Darwin Day. E eu já dei palestra, participei, eu ganhei o Darwin. Foi maravilhoso, né? Não? Não, É isso é culpa fantástico. dele que eu tô aqui, é culpa dele. Ele é o culpado. Ele é o Ele é... culpado. Não, claro, mas É. quando a gente se torna orientador, a gente não tem essa noção quando a gente é orientando, né? E quando a gente defende no final da banca que o seu orientador acabou, você já vai receber seu título mesmo, e que ele fala, é na hora que a gente cai a ficha, né? Que a gente, assim, a gente tinha uma pessoa que olhava pela gente ali no meio do caminho, que podia ser duro de uma forma ou de outra, mas nós, depois que a gente pula essa... Eu não falo pular essa barreira, mas quando a gente muda o papel, eu acho que a gente carrega muito do nosso orientador. E então, eu tenho certeza, assim, que a ciência brasileira, Glória, é muito mais bacana e muito mais empática e afetiva por sua culpa, tá? Então, você vai ver que os seus orientandos que hoje são orientadores, trazem isso, não tem jeito. E eu acolho os meus netos científicos, tá? Todo Então, congresso de bioinformática eu tiro foto com os meus netos, com os meus filhos e com os meus netos. É bonitinho demais, assim. não, mas Daqui a pouco isso eu tô com um bisneto, viu, Marcelo? Já não tá demorando muito, não, pra eu ter bisneto, Ah, tá? não, agora tô aparecendo os primeiros netos aqui no Aí, laboratório ó. aqui, e é engraçado, né? Que Uhum. o pessoal vem assim com uma cara, olha, isso aqui foi meu orientador, isso aqui é o meu orientando e tal. Uma coisa séria, né? O negócio Aham. é engraçado. E é bacana. A gente fica lá no fundo o orgulhozinho de ver essa Não, eu meninada. tenho. Nossa, é Eu muito sempre legal. falo, eu não acho que a minha contribuição científica assim, foi de grande peso. Eu acho que a minha contribuição na formação das pessoas foi maior, sabe? Assim, se tem uma coisa que eu me orgulho profundamente é assim a formação de recursos humanos. Como eu vejo os meus alunos hoje. Eu tenho alunos em várias instituições de peso no Brasil, gente. Então, assim, você olha para trás e fala assim, poxa, que felicidade de poder ter feito parte da vida dessa pessoa, sabe? E ter ajudado na formação dessa pessoa. E eu acho que a coisa mais feliz para um orientador é ver o aluno melhor que você, além de você. Tá? Então, assim, eu realmente comemoro cada feito de ex-alunos meus. Eu fico tão feliz, eles me mandam, ganhei o prêmio, tá na ABC, tem ex-aluno ABC, membro da ABC. Sabe, olha que coisa maravilhosa, Marcela, isso aí não tem Não, isso é preço. muito legal. Então, assim, ABC, gente, A Academia Brasileira Academia de Brasileira de Ciências. Ciências. Então, assim, para mim isso não tem preço, isso aí é maravilhoso. Então, eu realmente me realizo com os meus alunos. Tá, eu adoro ciência, eu amo, eu publico e tal, mas para mim a formação é a melhor coisa que tem. Fala, é inspirador ouvir você falar as coisas, é muito bacana, assim, dá uma... Assim como dar aula. Eu nasci para ser professor, é impressionante. É, Eu entro na sala de aula, parece que tem um mudo assim, aí eu e eu falo. você sabe que aqui no CBMEG, aqui onde a gente tá, aqui agora no nosso grande estúdio aqui no CBMEG, tem os meninos do FMG e é engraçado, né? Que eles sempre vêm e falam, você conhece a Glória? Eu falei assim, conheço. Eu adorava a aula dela.
para se conhecer, minha amiga Glória. Ai, que legal. Ai, eu adoro, eu adoro. Eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo lá com os biólogos que eu dou aula, adoro isso aqui, viu, gente? Porque tá tão comum, infelizmente, né, Marcelo, professor que chega lá e fala, detesta a aula, acha isso horrível. A gente tem que dar aula como se fosse castigo da aula. Ah, adoro dar aula, adoro E é contato com o legal, aluno. e a interação com o aluno é muito bacana, né? É, Eu eu, eu, gosto. eu me sinto jovem, entendeu? Parece que eu sou Aham, eternamente jovem pelo contato com os alunos. São muito Deixa eu te fofos. contar um caso que aconteceu ontem. Ah, Ah, uma aluna escreveu, ela mandou uma mensagem falando assim: a gente fez uma prova, aí mandou uma mensagem falando assim: eu não sei qual que é a questão que tá certa. Porque, olha, posso te explicar? Aí ela colocou, mas assim, um monte de porquê. No final, até eu tava falando assim, ai, deixa, eu não vou mudar a questão. Aí eu achei engraçado que ela colocou no final, falou assim, é... como foi que ela escreveu? Me desculpe o textão, mas o senhor explicou na aula e eu queria falar também. Eu achei tão legal. E eu aham, lendo o texto, um texto legal, falei assim, puxa vida, eu consegui tocar em alguma forma nessa aluna, eu consegui exatamente. tocar ela de algum jeito, que ela foi atrás do manual do negócio, procurou paper, procurou tudo pra tentar resolver aquilo ali. Ela pedindo desculpa. Eu falei assim, nossa, mas é isso que eu quero. É exatamente isso que a gente quer, entendeu? É lógico que a gente não vai chegar a todo mundo, mas se a gente chegar a 20%, ela já tá vinte bom por cento já demais, tá né? bom. 20% já tá bom, né? Já. E aí fica as pessoas reclamando dos orientados deles. Eu não sou feliz demais com os meus. São umas graças de pessoas. A gente tem reunião toda sexta-feira, regada a comidinhas e a café. Não, eu falei que agora a gente vai começar a escolher os alunos pelos soft skills, né? Se sabe fazer bolo, se sabe fazer biscoito, né? A gente tá escolhendo os soft skills para colocar no laboratório, né? Eu já tive uma Você sabe. barista aqui. Ela Ah, fazia café. gostei. Tem que Era fazer super um legal. treino. Eu tenho um aluno que é o aluno do café. Ele não se acha É, barista, não, mas eu acho que eu vou começar a chamar ele de barista, tá? E não, eu essa aluna esqueci era de barista falar. mesmo. Esqueci de falar. O meu grupo são os gloriosos. Tem os O gloriosos, meu eu sei. cluster chama gloriosos. Então é engraçado demais É, quando eu coloco no acknowledgements, nos papers, né? Agradeço ao cluster gloriosos, que foi. Então é muito engraçado. E tem até o logo dos gloriosos lá, é muito engraçado. legal, não, bacana. Isso Você tá aí. falando da aluna barista lá, era legal. Eu não tomo café, eu fiz Genoma Café, a gente tem parte de café daqui. Eu sou um biólogo estranho, eu não tomo café, Aham. né? Aí a gente começava a reunião, era sempre meia hora, 40 minutos de reunião que a gente separava, mas isso era só pra ela pegar o café, mexia. Aí mostrava, olha, a gramatura, não sei o que. Aí a gente começou a fazer o café, preparação da reunião pra ela fazer o café, ajeitar tudo Ah, que direitinho. lindo! Aí Vou logo depois veio adorar. outra aluna que também gostava de café, preparava os cafés, mas ela era mais rápida. Mas a outra, ela apontava e pegava a xícara, assim, colocava um negócio na xícara, mexia, tinha um negocinho pra levantar o café. Aí, mas fazia um cappuccino que era maravilhoso. Aí a Ah, ciência, de vez em quando, acabava o tempo, não tinha ciência, né? A gente tava discutindo do café, né? do Mas café. isso é Não, a parte discutir boa. café, discutir café também é ciência, né? Mas vai, Glória, essa é a parte boa, sabe? Eu concordo com você. Essa parte de você poder pegar os alunos e falar assim, pessoal, vamos comer uma coxinha É, e falar bobagem. Eu acho que aham, é. isso inspira o pessoal também, né? Não, mas E, também a gente tem discussões de alto nível, que eu acho que é legal demais, assim, porque tem grupo que não gosta de fazer reunião de laboratório. Eu acho tão engraçado isso, que prefere reunião individual com cada aluno. Gente, a quantidade de coisa que se aprende com o trabalho do outro, né? Eu acho que reunião de grupo é extremamente importante para você poder contribuir. Meus alunos se sentem à vontade de dar opinião no trabalho do outro, tá? E você aprender com o outro também. Então, eu faço questão de uma reunião semanal em que um ou dois alunos apresentam o trabalho que está tendo, né? Tá, a evolução do trabalho. É extremamente importante isso. Nem que a gente vai discutir um pouco depois de café, ou de vinho,
que eu amo, ou cerveja, sabe? Mas a discussão científica é extremamente importante e eu prezo muito isso, sabe? De saber o que o colega está fazendo, de saber explicar. Se você chegar hoje no laboratório e perguntar para qualquer aluno meu o que o grupo faz, todo mundo vai saber explicar. Eu acho que isso aí é muito legal, sabe? Isso que é um incentivo a trabalhar em grupo. Eu acho que é isso que é importante. Esse conhecimento de grupo, né, e de participação é muito importante na ciência. Exatamente. Né? Isso eu herdei dos meus orientadores, sabe? Meus orientadores prezavam muito isso, as reuniões de grupo, as discussões dos trabalhos, isso era super importante. Então, eu fui formada dessa forma, né, nesse sentido, e permaneço, sim, com essas reuniões de grupo, que eu acho que são extremamente importantes. E, lógico, trazendo lá os petiscos para o pessoal, né? Essa é a melhor parte. Essa parte é a melhor parte. Esses soft skills a gente tem que começar a tratar. Glória, a gente vai fazer o nosso último break aqui rapidinho. Vamos voltar num dos temas aqui que eu sei que você também participa ativamente. Já participou do Mulheres da Ciência, já participou... Foi no X-Meeting que teve? Eu não lembro agora. No X-Meeting, foi num pré-evento. Foi num pré-evento do X-Meeting, eu acho... Também teve um da América Latina que eu participei. Isso, era isso que eu tava tentando lembrar, que foi da América Latina. Não foi Women in Science. Não foi in Science. Não foi no X-Meeting. Women in Science. Eu lembrava desse pré-evento do X-Meeting, que foi o pessoal da FMG. É porque era mulheres, do X-Meeting foi Mulheres na Bioinformática. Isso. E esse da América Latina foi Women in Science Latinoamérica. A gente volta depois do break conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente já volta. Vamos lá, Glória. Break super rápido. A gente vê, Glória, você falou dos gloriosos, de tudo isso, mas eu vejo de todos os seus grupos, então assim, você tá uma aluna sua, Mainá, tá sempre por aí, aparece. Ela te chama de chefe até hoje. Até hoje, Mariana Boroni, que é a que tá na a Priscila Greenberg. A Priscila que fez, ela foi uma das organizadoras do Mulheres da Bioinformática, não foi? Isso, sim, foi. Foi Priscila, foi verdade, ela também foi sua aluna. Foi, verdade. Doutorado comigo. Um ponto, assim, que a gente quer trabalhar muito dentro da B3C, tá tentando focar cada vez mais dentro da B3C, é como incentivar mais mulheres a seguir carreira em área científica e tecnológica. É uma coisa que a gente tá querendo trabalhar em cima disso. Esse foi o nosso segundo X-Meet, que nós tivemos mais meninas do que meninos inscritos no evento. Isso foi bacana, a gente tá conseguindo, os jovens bioinformatas, nós estamos indo para a 4ª edição e as outras 3 edições sempre tiveram meninas, mulheres que foram agraciadas com o prêmio. O que você acha que a gente pode fazer, Glória? Qual é a dificuldade de uma mulher cientista e o que a gente pode, como sociedade científica e como sociedade geral, fazer para incentivar isso? O que você acha? Excelente ponto, Marcelo. Acho que é muito importante você pensar aí em equilibrar, né, os gêneros, né, na ciência. Porque eu me lembro que quando eu era aluna de doutorado, era mais ou menos equilibrado em termos de mulheres e homens como alunos de pós-graduação. Tá? Mas quando você via depois o que acontecia em termos de virar líder de grupo, orientadores e tal, era muito mais homens do que mulheres. Então, em algum momento, o que acontece em que até a formação você tem um equilíbrio de gêneros e logo em seguida as oportunidades são diferentes. Tá? E uma das coisas que eu considero extremamente importantes é que quando você termina o doutorado, por exemplo, você está beirando os 30 ou você está com mais de 30, né? Que é um momento também para a mulher olhar para o seu lado pessoal, quer ser mãe, que foi o meu caso. Eu fui mãe mais tarde, eu fui mãe com 37 anos e eu já era concursada, sabe? Então é um momento assim que você vai repensar. Eu me insiro na minha profissão de pesquisador, que não é fácil, que demanda muito, ou eu dou uma diminuída, né, e penso na minha vida pessoal, tá? Nesse sentido, eu acho que talvez seja esse o principal motivo
de que muitos, hoje em dia está melhorando, graças a Deus, que muitos homens acabavam se tornando pesquisadores e líderes de grupo e as mulheres não. Então, o que aconteceu ao longo desse tempo? Que foi a visualização da importância de dar à mulher esse tempo relacionado à maternidade, né? Então, hoje a gente sabe que o CNPq conta isso para a Bolsa de Produtividade, a CAPES conta para pós-graduação. É necessário isso, porque não tem como a mulher manter a mesma produtividade quando ela vira mãe, sabe? Então, é uma coisa que pesa muito a maternidade em termos da sua disponibilidade. Então, isso aí é uma coisa que foi melhorando ao longo do tempo. E quando eu me tornei, por exemplo, coordenadora da pós-graduação pela primeira vez na bioinformática, só tinha homem no colegiado. Inclusive, o meu vice-coordenador era homem, e eu era a única mulher no colegiado. Então, isso é um pouco assustador, sabe, assim. Eu aqui nunca me intimidei por causa disso, mas é meio assustador um pouco, sabe, de você liderar uma equipe de homens. Hoje em dia é muito mais fácil pensar desse jeito, mas quando, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, era muito mais difícil se pensar a liderança de um grupo masculino por uma mulher. Felizmente, isso também está sendo, esse tabu está sendo derrotado, graças a Deus. As pessoas estão vendo muito mais um equilíbrio, está todo mundo muito mais preocupado com a parte intelectual, a parte do pesquisador em si, do que com o gênero. E então eu acho que uma coisa importante é, toda vez que a gente está organizando um evento, tentar fazer um equilíbrio entre mulheres e homens apresentando. Eu acho que isso é legal. Estive recentemente num congresso no Chile, há 2 semanas a gente voltou. Impressionante como tinha mulher líder de grupo fantástica falando no evento, sabe? Eu sei que nem sempre é fácil organizar, eu já organizei vários eventos, inclusive ex-meetings, né? E muitas vezes você convida as mulheres, mas você tem sempre, principalmente aquelas que têm filhos pequenos, é mais difícil, tá? Uhum. Então, mas eu acho que a gente tem que sempre continuar tentando equilibrar, né, os gêneros nos congressos, porque exatamente como você falou, tinha meninas e meninos igualmente no último ex-meeting, mas tinha sempre uma tendência a ter mais homens. Não sei se é principalmente pela área de exatas, né, que culturalmente tem mais homens do que mulheres, e isso se refletia também na bioinformática. Mas eu acho também de dar as condições de mulheres, especialmente mães e jovens mães, poderem regressar ou poderem dar um tempo da licença maternidade e retornar para suas atividades. Esse, inclusive, foi um dos motivos que eu só tive uma filha, tá? Porque eu nunca parei. Então, uma das grandes reclamações da minha filha era a minha ausência, infelizmente. Tá? E talvez se fosse hoje, eu teria tido a oportunidade de ficar mais com ela, porque eu sempre amei a ciência e sempre trabalhei muito. Então, eu posso ter sido negligente um pouco nesse sentido, no crescimento da minha filha. Tá? Não me arrependo de nada. Eu acho que minha filha hoje está super bem formada, mas eu acho que é importante pensar na mulher nesse sentido, em especial com relação ao tempo de maternidade. Mas, felizmente, as coisas estão melhorando, Marcelo. E eu acho que mais e mais a gente vai entender toda essa, não digo problemática, mas toda essa situação, né, para manter as mulheres na ciência. Mulheres, não desanimem. Não, pelo contrário, animem, façam mesmo. Eu tenho visto pela pós, assim, tem muito... esse ano aqui na procura, teve muito mais procura de mulheres do que homem. Né? Tanto que quem está concorrendo aqui para o laboratório são mais mulheres do que homem.
Houve essa mudança nesse período. Mas eu sempre. Tudo bem, sou homem, assim, é um outro lado que eu tô falando, mas eu sempre acompanhei muito pela minha esposa também, né? Os perrengues que ela passou, o que falaram para ela. Teve concurso que eu virava para ela e falava assim: mas você é mulher, você vai conseguir ficar na frente de uma sala de engenheiros? Triste, né? Então, isso é difícil. E uma coisa que me pegou uma vez foi uma aluna minha que chegou aqui na sala. Ela sabe quem é, eu já falei isso várias vezes. E hoje a gente brinca com esse ocorrido que eu vou contar, que ela entrou aqui na minha sala correndo e falou assim: professor, ai meu Deus, eu tô grávida. Eu falei assim: eu não sei como isso aconteceu. Eu falei assim: olha, na sua idade eu não vou te explicar. Então, você deve saber o que aconteceu aí no meio do caminho. Ela fala: ai, como é que eu vou fazer? Nossa, acabei minha pesquisa, meu doutorado foi pro lixo, tal. E a gente falou: não, vamos tentar organizar isso, vamos tentar fazer. E foi engraçado, Glória, como isso mudou o relacionamento com ela e com o agora atual marido, né? Que eles têm isso, sabe? Não foi nada, assim, foi ter empatia ao lado biológico de ser mãe. Deixa eu contar uma coisa. Minha primeira aluna de mestrado e doutorado teve 2 filhos durante o doutorado. Inclusive, quando ela defendeu, na verdade, ela deu à luz depois, estávamos eu e ela grávidas. Foi muito engraçado. E ela defendendo grávida, a gente até falou assim que qualquer coisa que a banca reclamasse, nós duas íamos começar a chorar. Brincadeira, viu, gente? Isso foi há 20 anos, mais de 20 anos atrás, que essa aluna defendeu. Foi importante, talvez, ela ter tido uma orientadora mulher, né? Para entender. E ela não atrasou nem um dia da pós-graduação do doutorado dela, mesmo tendo tido 2 filhos durante. Impressionante. Né? Então, assim, as mulheres são muito guerreiras, sabe, Marcelo? E eu acho que a gente não pode desanimar com os percalços que a gente tem. Outra coisa também super importante é denunciar os assédios. Isso aí, infelizmente, até hoje acontece. Tem. Tá? Entendi. Então, é muito importante qualquer tipo de assédio, seja moral, seja de outra natureza, deve ser denunciado. E a gente tem que combater o assédio. Tá? Então, falando isso aí para as mulheres, não se intimidem, não achem que a culpa é de vocês, tá? Exatamente. E tem que denunciar, tá? Infelizmente, quando eu era estudante, isso era muito mais frequente e a gente não tinha nenhuma voz, né, para denúncia. E hoje não. A gente pode denunciar, tem várias instâncias que a gente pode denunciar e é extremamente importante. E use para denunciar. Eu vou até dar um spoiler aqui, viu, Glória? Nem você está sabendo ainda também. A gente vai ter agora um código de conduta em evento na B3C. Ótimo. Tá pronto, então é bem focado nisso. Ótimo, Marcelo. Não pode ter discriminação. A discriminação é ativa, ou seja, alguém discriminou alguém, e a discriminação da pessoa vir reclamar da gente, a gente discriminar também. Existe esse problema, né? Com certeza. Então, a gente precisa ter isso. E o que a gente está tentando buscar também na B3C, aqui no laboratório, nas câmaras que eu trabalho aqui dentro da universidade, são essas, sabe, essas bobeirinhas que a gente pode deixar para trás, deixar no passado. Isso. Sabe? De falar assim, não vou pegar a aluna, e se ela for ter filho? Se ela for ter filho, ela teve, sabe? A gente tem que deixar, e é difícil a gente ter isso. A gente até coloquei na nossa pauta aqui, né, que política pública poderia fortalecer. Mas mais do que política pública, a gente tem que ter uma... Não é bem empatia. O sentido é de empatia, mas assim, a gente tem um respeito pela pessoa, tá? Exatamente. Porque do mesmo jeito que você se acha o orientador, você fala, chama, deprecia a pessoa só porque ela tem algum problema, você também tem. Se você está fazendo isso, você tem algum problema que você não sabe lidar com você mesmo. Com certeza. Você está focando no que você acha que está abaixo de você, que é o seu aluno. A diferença são os anos, né?
A diferença entre eu e os meus alunos é que eu tenho mais idade, essa é a diferença. Mas Eu falei isso, não mais capacidade. eu comentei isso com os alunos aqui. Pode perguntar que eles vão ouvir aí. Tá todo mundo passando aqui na porta aqui, que a gente tá vendo gravar aqui. Eu falei assim, a única diferença de eu estar aqui falando pra vocês é que eu fiz doutorado antes. É a única diferença. Saiu disso daí, não tem diferença nenhuma. Né? Com certeza. Então, mais anos rodados. Exatamente. Já tem umas peças quebrando, precisando trocar. Então, a gente tá indo. Mas você tocou num ponto importantíssimo, Glória. Você tocou num ponto assim que a gente precisa fazer campanha e fortalecer. Denuncie, não aceita essa parte depreciativa de assédio, qualquer coisa. Denuncie, porque existem canais oficiais hoje, existem canais nas universidades, no centro de pesquisa. Se não der, existem canais governamentais que você pode fazer isso, porque não dá. Tem que denunciar, não sim. Tem. Isso. Não tem como. E eu acho que aqui o espaço é de todos. Todos têm os mesmos. Exatamente. E para todos aqueles orientadores que ficam achando que são o máximo só porque é homem, tá falando, você não é o máximo, não. Você vai ficar velho, pelancudo, caído, igual todo mundo. Então não adianta ficar querendo se dar uma de diferente, não, porque você não é, não, tá? Não Adorei, tem. Marcelo, isso mesmo. Não tem dessa, não. Bom, Glória, o nosso papo, assim, a gente tá indo já pro encerramento aqui da nossa conversa. Não tem como falar assim, você é um exemplo de liderança dentro da área de ciência e tecnologia aqui no Brasil. É um tipo de liderança que transforma não só a ciência, como transforma também as pessoas que estão ao seu redor. Então, muito obrigado por aceitar aqui o convite, conversar pela gente. Foi muito gostoso. Adorei. Foi um episódio bem Acho bacana. Que eu ficaria aqui mais umas 4 horas, Marcelo. Adorei. A gente podia ficar mais um tempo aqui, mas eu acho que a gente não tem espaço em disco mais para gravar. Com certeza. Então, deixa eu fazer um convite para as pessoas. Gente, vão ao X-Meeting. Esse congresso é maravilhoso. Esse é transformador. Você conhece pessoas maravilhosas. Olha aí o Marcelo, presidente da B3C. Eu tenho certeza que você vai fazer também um convite aí às pessoas. E no ano que vem é super especial. Já está divulgado, né? Na Serra Gaúcha. Tomar um vinho. Coisa maravilhosa. Já estou quase comprando minha passagem. Não, vamos. E aproveitar, né? A gente está gravando aqui final de outubro. Aproveita que tem um monte de promoção. E nós fechamos hoje com o hotel. Black Friday. Nós fechamos hoje com o hotel os quartos promocional para ficar mais. Vai poder ficar no final de semana no hotel pelo preço da semana. Já com desconto. E com desconto para quem é inscrito no evento. Exatamente. Nossa. Vai ficar no mega hotel o preço de hotel rápido. Express. Eu tenho um grupo chamado As Divas da Bioinformática. Tá? A Ana Tereza, eu e a professora Ana Benco da UFPE. Já estamos organizando, tá? A ida das divas. Vamos organizar. E depois a ida em vinícolas, né? Vamos lá, gente. Vamos para X-Meet. Vocês não têm ideia de vida de vinícola. Vocês não têm ideia do que vai ser o X-Meet desse ano. Vai ser esse um negócio... não, ano que vem, Marcelo. Ano que vem. Vai que tem gente ouvindo em 2026 já. Então, assim, se você tá ouvindo em 2025, o X-Meet 2026 vai ser fantástico. Vai ter muita coisa diferente. Vai ser modular, vai ser bem diferente. Se você tá ouvindo em 2026, o X-Meet desse ano vai ser fantástico. Glória, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo de conversar com a gente. E até a próxima. Aproveitem os outros episódios que já estão disponíveis aí do Vozes. Um estilo meio Netflix aí. Glória, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada a você. Beijo, pessoal. Obrigada, Marcelo. Fiquem bem. Tchau. Tchau. O Vozes AB3C é uma produção da Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional. Nos vemos no próximo episódio.